Olá pessoal, tudo bom? Hoje é dia 26 de novembro de 2029 e por incrível que pareça, o Brasil nunca esteve tão bem. Por quê? Renan Santos é o presidente do Brasil. E eu vou te contar o que aconteceu nesses 3 anos, desde a sua eleição, confirmada lá em novembro de 2026, até hoje, 3 anos após. Bom, Renan Santos assume a presidência do Brasil em janeiro de 2027. Isso todo mundo já sabe. Porém, o que poucas pessoas acreditam ou acreditavam é que um partido fora da bolha, um partido fora da velha política, pudesse chegar onde ele chegou hoje, que é o Partido Missão. O Partido Missão não só elegeu Renan Santos, como elegeu também muitos deputados federais e muitos deputados estaduais e alguns senadores. Isso tem ajudado bastante na governança do Brasil e de alguns estados, do nosso país. Bom, e por que Renan Santos foi eleito presidente do Brasil? Renan Santos veio com um discurso forte e firme de combate ao crime organizado, de combate às regalias da velha política, de combate de regalias do funcionalismo público brasileiro. E por mais que isso pareça utópico, pareça impossível, Renan conseguiu cativar a maioria das pessoas. E além de Renan Santos, tinha também uma base forte do partido o auxiliando e divulgando suas ideias e suas propostas. Jovens, iguais a mim, iguais a você que está assistindo esse vídeo. Jovens que acreditam que o Brasil pode mudar, que o Brasil pode ser um país melhor. E o Brasil é um país melhor. Renan estava certo. Uma das promessas mais claras de campanha do Renan foi o combate ao crime organizado. Eu vou dar uma lida na minha colinha aqui, porque são muitas coisas que aconteceram nesses 3 anos e eu preciso ler para vocês. Uma das promessas mais claras do Renan foi o combate e o enfrentamento ao crime organizado. E o que ele fez para combater isso? No seu primeiro semestre de mandato, ou seja, nos primeiros 6 meses, ele redefiniu as políticas de segurança e fez operações coordenadas com a inteligência artificial e inteligência humana. Ou seja, nos 6 primeiros meses de campanha, o Ceará sofreu a maior revolução em termos de segurança pública já vista no Brasil e talvez na América Latina. El Salvador foi fichinha perto do que aconteceu no Ceará. Houveram mortes, houveram confrontos, houveram sangue, mas a população do Ceará hoje está livre do crime organizado. Nos meses subsequentes, os bandidos que não ficaram para enfrentar a polícia foram se espalhando, óbvio. Alguns para Pará, alguns para Amazonas, outros para regiões próximas, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e outros até Rio de Janeiro. Porém, o combate se expandiu. Começou no Ceará, foi se expandindo para o Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, até chegar no Rio de Janeiro, que era onde todo mundo estava mais curioso para saber o que ia acontecer. E o combate ao crime organizado chegou no Rio de Janeiro na metade de 2028. Ou seja, do início de 2027 até a metade de 2028, foi se combatendo região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, até chegar no Rio de Janeiro. Os poucos criminosos que ainda estavam dominando o Rio de Janeiro, porque muitos perceberam que era impossível dar conta de polícia, forças armadas, forças aéreas do Brasil, aeronáutica e navais. Os poucos que ainda estavam ali firme e forte e que não se entregaram, porque Renan deu um aviso. Renan avisou: o Ceará é o começo. Quem não quiser sofrer o que o Ceará sofreu, se entregue numa determinada data, num determinado local. Muitos se entregaram,
estão sendo julgados, muitos já foram julgados pelo Código Penal do Inimigo, que prevê condenações e legislações mais rápidas e severas para esses condenados. Os condenados estão pegando, em média, 30 anos de cadeia sem progressão de regime, né? Então, são 30 anos de cadeia sem progressão de regime para esses condenados faccionados. Então, quando o combate chegou no Rio de Janeiro, foi muito mais tranquilo, porque praticamente a maioria dos criminosos já tinham aberto mão dos seus postos, né? Então, pois bem, isso valeu também para as regiões de São Paulo, Paraná, que nós temos o famigerado P2Cs, né, comandando essas regiões. E o que eu posso dizer sobre a segurança pública? Hoje você, qualquer cidadão que está assistindo esse vídeo sabe do que eu estou falando. Você pode ficar até tarde na rua, não vai ter randandam, não tem baile funk até tarde. Tem baile funk? Tem baile funk, mas tudo coordenado e organizado perfeitamente para não atrapalhar quem trabalha e quem produz. Não tem mais assaltos. Os assaltos são realmente poucos, de malucos que ainda tentam viver do crime num país que não permite mais que o crime exista. Então é muito bom poder sair na rua, gravar, filmar com o meu celular sem que eu seja assaltado. A gente já consegue ver muitas das casas abertas, teoricamente abertas, né? As pessoas conseguindo deixar seus carros abertos na rua, sem que sem que tenha seu carro subtraído, sem que tenha sua casa invadida. Parece que eu tô assistindo um filme americano, sabe aqueles filmes dos Estados Unidos que as pessoas deixam os carros abertos, casa sem portão, sem grades, sem parecer uma prisão. As primeiras transformações na arquitetura urbana estão acontecendo, e para melhor. E tudo isso com enfoque na segurança pública. Outro ponto que mudou também, junto ao crime organizado, foi a responsabilidade fiscal e econômica. Ou seja, hoje juízes ganham salários altos, mas condizente com o que eles produzem. Políticos ganham salários altos, mas condizente com o que eles produzem. Cidades em que tem menos de 5 mil habitantes foram unidas a outras cidades próximas que tenham mais de 10 mil habitantes, ou unidas com outras cidades menores até formar um conglomerado de pelo menos 10 mil habitantes, 10 a 15 mil habitantes, que era a promessa do Renan também. Por quê? Para cortar o funcionalismo público. Então essas medidas já foram tomadas, governadores estão apoiando essa ideia, né? Isso é maravilhoso, porque os cortes na máquina pública estão ocorrendo e está sobrando dinheiro para quê? Para aumento real de salário mínimo. Outra coisa, o salário mínimo aumentou bastante. Passou de 1.700 do início de 2027 para 2.500 agora, e a previsão é que ele vá para 2.800, 3.000 reais o salário mínimo no próximo ano, que é o último ano de governo do Renan Santos. Por que isso? Porque ele conseguiu passar uma PEC logo no início, desvinculando o BPC e outros penduricalhos do aumento real do salário mínimo. Então, se você trabalha, você produz, o seu aumento do seu salário não está vinculado a pessoas que não trabalham e não produzem. As pessoas que não trabalham e não produzem têm o seu aumento de salário vinculados à melhora da economia e não às pessoas trabalhando. O que é excelente, excelente. Todos estão ganhando. Outra coisa, Renan melhorou muito as empresas, né? Hoje as empresas têm muita facilidade para contratar, para demitir, para fazer vínculos de trabalho. A CLT foi totalmente reformulada e ainda estão em processo de reformulação. Ou seja, as pessoas hoje têm trabalhos, por exemplo, eu preciso contratar aqui para a empresa
um profissional de TI, um profissional de designer gráfico, eu não fico mais enrijecido a contratar aquele profissional naquele modelo arcaico da CLT. Eu consigo combinar a hora de trabalho com o profissional sem aquele modelo arcaico da CLT. Eu consigo combinar com aquele profissional que ele vai receber por horas e que as horas dele de trabalho não é mais aquele trabalho convencional. Por exemplo, profissional de TI, eu tenho com ele aqui um contrato por mês aqui, que X horas por mês é tanto, e passou daquelas horas, ou seja, se eu precisar dele fora daquelas horas, ele vai ganhar mais tanto. Isso é excelente. Muitos profissionais de TI estão procurando as empresas para trabalhar, estão felizes, estão... Enfim, a economia está rodando, a economia está girando, né? Outra coisa, os processos trabalhistas e o conscioso tributário que o Arthur tanto falava estão zerados praticamente. Por quê? Porque acabou praticamente o imposto no produto. Ou seja, hoje você compra um produto, você vai fabricar um produto, tinha o famoso IPI. Hoje não tem mais esse IPI, que é o Imposto de Produto e Industrialização. Esse produto sumiu, zerou. Ou seja, o imposto hoje está totalmente na renda, como fazem os países de primeiro mundo. A gente está tributando a renda das pessoas. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E os produtos estão praticamente sem imposto. Um iPhone que custava 10, 15 mil reais, hoje está custando 3, 4 mil reais no máximo no lançamento. Um iPhone 3 mil reais, sendo que o salário mínimo hoje está 2.500. Olha a diferença. Olha a diferença. Então o imposto no produto praticamente zerado, né? Outra coisa que a gente consegue observar é educação e saúde muito melhores. A saúde foi melhorada muito com a inteligência artificial. Hoje eu tenho um cadastro, a gente tem um cadastro único no SUS, que se eu for atendido em qualquer rede do SUS ou rede particular, o médico consegue puxar minha ficha e meu histórico. Ou seja, ele consegue ver desde o meu nascimento até hoje todas as doenças e comorbidades, todos os atendimentos que eu já sofri. Porque isso faz muita diferença, pessoal. Pode não parecer, mas faz muita diferença. Isso acelera o diagnóstico do médico, acelera o diagnóstico de possíveis erros, diminui os possíveis erros clínicos, né? E a educação melhorou bastante. Foram tiradas assuntos que não faziam necessidade de existir aqueles assuntos na grade curricular, tanto do ensino médio. O ensino médio estava cheio de assunto de filosofia, de sociologia, de história até mesmo, que não faz sentido. É assunto que deve estar ali na graduação. Então foram tirados e foram focados na base. Português, saber ler e escrever perfeitamente, e matemática, o aluno sai com um currículo assim, ó, invejável. E as nossas notas de educação melhoraram muito. E por que isso também foi aplicado? Porque o Renan conseguiu tirar as emendas, o repasse de emendas dos deputados, e hoje os repasses de emendas está vinculado ao desempenho dos municípios. Então hoje os prefeitos, os municípios que entregam mais são os municípios que vão ser beneficiados e vão receber mais. Ou seja, município que tem uma melhora no número de esgoto, município que tem uma melhora na saúde, na educação, na criminalidade, na diminuição da criminalidade, é o município que vai receber mais. E o município que está indo mal tem interventores. Alguns municípios precisaram ter interventores até de outros países para conseguir gerar, porque era muita corrupção. E falando na corrupção, todos os políticos, empresários, jornalistas, todos os corruptos estão presos. Daniel Vorcaro foi julgado. Daniel Vorcaro pegou 50 anos de cadeia em regime fechado e vai cumprir todos esses 50 anos em regime fechado. E está trabalhando dentro da cadeia para ressarcir todas as pessoas que ele lesou.
Junto do Daniel Vorcaro, também temos ministros do STF, temos políticos, deputados federais, estaduais, prefeitos foram pegos, governadores foram pegos no caso do Banco Master e estão respondendo também pelos seus crimes. O Brasil hoje é um país confiável para se investir, para se viver e para se morar. Isso em apenas 3 anos de governo de Renan Santos. As pesquisas apontam Renan favorito para ganhar a próxima eleição no primeiro turno. Ele tem mais de 80% de aprovação das pessoas. Bom, foi um vídeo longo, mas necessário. Se você curtiu, se você gostou desse vídeo e é esse o Brasil que você quer, deixe seu like, comente e já sabe, 14 nas urnas.